Senhoras e senhores, que alegria estar aqui com os senhores no mês de outubro, que é um mês que celebramos a fundação do Opus Dei. Opus quer dizer obra, trabalho de Deus. São José Maria não tinha colocado um nome. Ele viu que Deus queria dele, começou a trabalhar, viu que faltava dentro da Igreja Católica uma instituição, uma organização com a finalidade de difundir a mensagem da santificação ordinária, mensagem universal de santidade para todos os batizados por meio do trabalho profissional. Então ele viu que essas crises mundiais, crises de santos, Deus quer um punhado de homens seus em cada parte da sociedade. Então foi no dia 2 de outubro que ele entendeu porque ele tinha se ordenado padre e o que Deus queria dele, né? Que não havia dentro da Igreja Católica uma instituição com essa finalidade. Agora, a santificação do trabalho sempre foi algo vivido dentro da Igreja, tanto é que se fala que é doutrina evangélica, doutrina do Evangelho, e que foi vida nos primeiros séculos do cristianismo. Por quê? Vemos no filme Chosen, Pedro, por exemplo, no filme Chosen, Pedro era pescador, depois continua pescador. O outro lá mexia com dinheiro e continua mexendo com dinheiro, ou seja, cada um continuou com a sua profissão. Eles não saíam do mundo, continuavam se vestindo da mesma forma, natural. Então eles tinham uma vida cristã natural, igual à dos demais. E essa vida cristã foi indo, até que dentro da Igreja Católica apareceram espiritualidades religiosas de desprezo ao mundo, chamado, vamos dizer assim, o mundo é mau, vamos nos afastar do mundo. E aí começaram a se dar ênfase, de certa forma, não ao trabalho como meio de santificação, não à vida ordinária como meio de santificação, mas, vamos dizer assim, as pessoas que queriam mesmo seguir a Deus, de fato, como manda o figurino, tinham que ser religiosos, ou seja, viver afastado do mundo, com votos, e aí apareceram essas maravilhosas ordens, congregações religiosas que fizeram e fazem tanto bem ao mundo, porém a doutrina, vamos dizer assim, a teologia, a espiritualidade de que se pode ser santo na vida ordinária nunca foi manifesto de forma explícita pelo magistério da Igreja até agora o Concílio Vaticano II, que sim foi. E se pensava até que santidade mesmo de primeira categoria era a santidade do padre religioso, ou do religioso, ou do frade religioso, do irmão religioso, ou da freira religiosa, da irmã religiosa, mas nunca de uma dona de casa, né? E agora eu abro um parênteses. Nossa Senhora, como é que ela se santificou, né? Como ela cresceu em santidade, fazendo o trabalho de uma mulher. Cuidava do menino Jesus, ia lá no rio, pegava água, ajudava a vizinha, né? Vida ordinária, nada de extraordinário. Bom, no Concílio Vaticano II, que foi do ano de 1962 a 65, o magistério da Igreja publicou documentos, e um documento importante chama-se Gaudium et Spes. E aqui tem esse livro, parágrafos 33 a 36. Por enquanto não lerei, só se for o caso que eu lerei aqui alguns parágrafos. Mas se alguém estiver muito interessado em aprofundar no tema
da santificação do trabalho, da espiritualidade do trabalho, que nós com a nossa vida do dia a dia, de feijão com arroz, que você come feijão com arroz? Pão com manteiga, pão com manteiga, pão com geleia, pão sem geleia. Nós com essa nossa vida, cadê o Uber, não chega, filha de uma boa mãe? Ou seja, na nossa vida do dia a dia, isso pode nos tornar tão santo quanto o Padre Pio. Ora as bolas, mas o Padre Pio recebeu estigmas, e daí? E daí que recebeu estigmas? E daí que ele tinha o dom da bilocação? Por quê? Porque a santidade não está, vamos dizer assim, a santidade é algo pessoal. Ou seja, tem gente que fala, não, alguém gosta de estudar, fala, não, a santidade está no estudo. Viva Tomás de Aquino. Tem gente que fala, não, santidade está na bilocação, no estigma. Viva Francisco de Assis, Padre Pio. Santidade está na caridade. Viva Madre Teresa de Calcutá. Ou está na levitação, êxtase, Teresa de Ávila, ou na educação do jovem, João Bosco. Não, não. A santidade é cumprir a vontade de Deus. Se a nossa vontade de Deus, pelo fato de sermos simplesmente batizados, é acordar na hora, agradecer a mãe pela comida, obedecer o pai, isso nos, né, fazer a lição de escola, trabalhar direitinho, ser bom, isso nos fará tão santos quanto esses grandes santos. Por quê? Porque nós, em relação a Deus, temos, vamos dizer assim, um contrato particular entre Ele e nós. Cada pessoa, como se fala, é única, é insubstituível, né? Se eu morrer, nunca mais haverá alguém como eu. Hein? Cuidado. Se vocês me matarem, nevermore. Sou único. Então o que acontece? Cada um de nós tem uma relação pessoal com Deus. Então, se a gente somos tão santos quanto foi Padre Pio, Francisco de Assis, João Bosco, Teresa de Ávila, Inácio, etc. Bom, então, eu posso me perder, né? Então, o que é importante, vendo aqui o livro, já na introdução fala, e eu acho que isso é muito importante, é o seguinte, que só a partir do final do século XIX e início do século XX, sobretudo após o Concílio Vaticano II, que se fala de santificação do trabalho. Que essa doutrina que estava esquecida, ela agora começa a fazer parte do magistério da igreja, como se do ensinamento da igreja de modo explícito, de modo expresso. Por quê? Porque está publicado nesses documentos do Concílio Vaticano II, certo? E apenas um parênteses, né? Eu andei lendo muito livro, a gente sempre ouve falar desse assunto, a gente fala, bom, mas tá tanta gente fala desse assunto, né? Mas tá bom, mas vai lá o Ivan lá tentar falar desse assunto, embora tanta gente fale desse assunto. Agora, né? O padre Paulo Ricardo, ele tem até aqui. O padre Paulo Ricardo, ele faz, há 3 anos, ele falou de São José, do dia de São José, 19 de março, do operário, e ele vai falar da santificação do trabalho, perfeitamente, maravilhosamente, né? E ele fala, como é que nós podemos... primeiro ele lembra a vida de Cristo. Quantos anos viveu Cristo? 33 anos. Só que os 30 primeiros anos da vida de Cristo, nunca ninguém deu bola. E é interessante que Chesterton, esse escritor inglês chamado Chesterton, ele tem um lugar aí que ele escreveu, não sei se foi em livro ou artigo de jornal, ele tem um texto que ele fala, gozado, esses 30 primeiros anos da vida de Cristo, ninguém fala nada, deve ter algum significado, não? Vai ver que alguém um dia vai falar alguma coisa sobre isso. Isso ele falou, acho que no ano de 36, década de 30. Né? E o Opus Dei foi fundado em 1928 com essa finalidade. Né? Bom, ele provavelmente não conheceu o Opus Dei porque ele faleceu muito cedo, Chesterton. Né? Bom, então nós imitamos o quê? Os 30 primeiros anos da vida de Cristo. E os padres aqui do Centro Cultural Esplanada, quem é que eles imitam? Os 3 últimos anos da vida de Cristo, porque eles pregam a doutrina cristã de forma oficial, né? Agora, Cristo redimiu o mundo também no dia a dia dele, né?
ele vivendo, ele estava unido, fazia oração por nós, estava se preparando, também era um trabalho de redenção, né? É exemplo para nós, é um chamado que nós o imitemos, né? Então, os 30 primeiros anos são parecidos com a vida dos leigos, que é a nossa vida, né? Bom, como é que podemos nos santificar através do trabalho? Fala o padre Paulo Ricardo, né? Bom, ele pega e fala, bom, hoje em dia se trabalha muitíssimo, mas muitíssimo. Nunca se trabalhou tanto quanto hoje. Tem gente até que tem uma doença, compulsão pelo trabalho, né? Bom, mas podemos dizer que essas pessoas se santificam pelo fato de trabalhar muito? Não, né? Por quê? Porque se tem que trabalhar em estado de graça, tem que trabalhar unido a Deus. Então é Deus vivendo em nossa alma, junto a nós, que oferece esse trabalho a Deus Pai pela ação do Espírito Santo. Quer dizer, Deus pode ser um telespectador, né, que vê o nosso trabalho, mas de certa forma, né, que Ele está conosco, né? Então, e para que o trabalho seja santificante, ele fala necessário a virtude, a prudência, que ele fala finalidade. Se a pessoa trabalha para ganhar dinheiro, ela não se santifica. Se o motivo pelo qual ela trabalha é só ganhar dinheiro, ou vaidade, arrogância, a pessoa não está santificando, né? Se é só por vaidade, a pessoa não está santificando. E a pessoa, enquanto procura trabalhar bem, oferecer a Deus o trabalho bem feito, se esse trabalho custa esforço, sofrimento, a pessoa se une a esse trabalho a Cristo. Então esse trabalho vai ganhando significado, né? Bom, e aqui ele pega e fala, no dia de São José Operário, neste Dia Internacional do Trabalho, a Igreja quer nos recordar desta santificação e recordamos de forma especial a espiritualidade de São José Maria Escrivá, ou seja, que ao fundar o Opus Dei quis colocar no coração da humanidade, nesse século XX e XXI, aquilo que é a santificação pelo trabalho, santificar-se pelo trabalho. Quer dizer, fazer as nossas obrigações mais corriqueiras, mais ordinárias do dia a dia, abrasado com amor imenso por Cristo, sabendo que no escritório, na fábrica, na oficina, na cozinha, em qualquer lugar, que eu trabalho por Cristo, com Cristo, em Cristo. Então aí nos santificamos. Então, vamos dizer assim, que hoje falar de santificação do trabalho é algo mais compreensível do que era no início do século XX, e muito mais compreensível hoje do que era antes do século XX. A primeira vez que o magistério da Igreja utilizou a expressão santificação do trabalho foi em 1927, com o Papa Pio XI. Deixa eu ver se aqui eu anotei direito, exatamente. 31 de janeiro de 1927 foi a primeira vez que um Papa, o magistério da Igreja, fala de santificação do trabalho. Porém, surge a pergunta, o Opus Dei foi fundado em 1928, praticamente um ano depois, né? Quase 2 anos depois. Mas o magistério da Igreja, na altura, essa primeira vez falou, como fala agora, como o Papa João Paulo II falou na encíclica dele, Laborem Exercis, por exemplo? Não. Agora, vamos dizer assim, mas no final do século XX, o magistério da Igreja é mais explícito, explica melhor o que entende por isso. Porque na época, o trabalho que esse Papa, querido Papa Pio XI, falou, era o trabalho apenas manual. Ele não se referia ao trabalho intelectual.
E São José Maria, quando fala de santificação do trabalho, fala do trabalho num sentido amplo, bem abrangente, o trabalho também do doente, o trabalho do sacerdote, até o trabalho de uma pessoa desempregada, o trabalho manual, o trabalho intelectual, em todos os sentidos, né? Então, aquele discurso de Pio XI, tem aqui, se alguém quiser eu passo, também tem PDF, era um discurso muito assim localizado, né? E ele também não atendia, nesse discurso, um aspecto muitíssimo importante, que é o seguinte: o trabalho feito com a intenção de agradar a Deus, uma pessoa em estado de graça, que coloca os meios, o empenho, é um trabalho que melhora a pessoa por dentro, é um trabalho que santifica, que enobrece a pessoa, que eleva a alma, que santifica, aperfeiçoa. E essas primeiras manifestações do magistério da igreja não chegavam lá, não apontavam esse aspecto, certo? Bom, três coisas são importantes. Se vocês saem daqui, a mãe de vocês fala, o vovô, a vovó, o pai, a mãe pergunta, o titio, mas o que você aprendeu hoje no recolhimento lá? Daí você vai dizer, mamãe, eu aprendi três coisas na palestra sobre a santificação do trabalho. Em primeiro lugar, compatibilidade entre vida contemplativa e vida ativa. Podemos pensar Marta e Maria do Evangelho. Marta estava lá quietinha ouvindo Jesus. Estava numa boa, né? E Maria lá na cozinha, ali, pegando os pratos, copos lá. E Jesus, fala, vê se essa Marta aí para de ficar te ouvindo e vem trabalhar comigo, né? Então o que acontece? Sempre se via isso. Marta é a vida contemplativa e... Eu troquei tudo. Tá, tudo bem. Então vocês entenderam. Uma era a vida ativa e outra contemplativa, né? Então sempre se via uma diferença. Mas não, compatibilidade. Então São José Maria fala de que tem que haver contabilidade, tem que unir isso. Tanto é que hoje elas são santas, as duas são santas, né? Está certo isso? As duas são santas. Inclusive, uma até agora faz parte do calendário universal, né? O Papa... Tá certo, estou confundido com Maria Madalena. Bom, mas vocês entenderam. Então, em primeiro lugar, compatibilidade entre vida contemplativa e vida ativa. Nesse sentido, de compatibilidade entre vida contemplativa e vida ativa, podemos pensar naquele lema beneditino, ora et labora, né? Que sempre se viveu. Porém, nosso padre, que a gente chama o fundador São José Maria, o ora et labora que São José Maria entende, e a mensagem dele, a espiritualidade que ele recebeu de Deus, não é como se fossem duas gavetas separadas. Ó, você ora, então você só reza, viu? Agora trabalha, viu? Só trabalha. Então, ora como coisas separadas. Então, São José Maria dizia, temos que converter o trabalho em oração, né? Não sabemos se a gente está trabalhando ou se está rezando. É uma coisa só. Isso é fácil de falar, é fácil de pregar, mas é difícil de viver. Quando se fala assim, não, o cristão tem que fazer do seu dia a missa. Tudo que vai te acontecendo durante o dia, oferece a missa. Depois que você assiste a missa, agradece a Deus. Tá bom, tudo bem, mas vai viver isso. Você está caminhando, daí você perde um pendrive. Eu perdi um pendrive, fiquei 2 semanas triste, cabisbaixo. Cadê meu pendrive? E as pessoas diziam, oferece a Cristo. Tudo bem, mas o meu pendrive, entendeu? Até que eu achei. Daí eu tive que agradecer a Deus. Eu agradeci, poderia ter agradecido mais. Mas, bom, então, em primeiro lugar, compatibilidade entre vida contemplativa e vida ativa. Segundo lugar, centralidade do trabalho para a aquisição de virtudes.
que o trabalho, ele não é uma coisa que aliena a pessoa, né? É algo que você ganha virtudes, né? É algo que te enobrece. O trabalho no sentido cristão não é no sentido dos gregos. Os gregos viam o trabalho coisa de escravo, né? Trabalhar é coisa de escravo, né? Bom, terceira tese. Reavaliação da vida cotidiana como um caminho para a santidade, baseada precisamente no fato de que não existem obras de maior ou menor importância humana, né? Então não tem serviço a Deus de categoria baixa, de baixa categoria. Tudo é importante, depende do amor com o qual a pessoa faz. E São José Maria também dizia, vocês podem fazer qualquer coisa, né? Pode-se organizar qualquer coisa para difundir a mensagem da chamada universal à santidade. Evidentemente, qualquer coisa honesta, reta, moralmente correta, né? Mas, se vocês não melhoram como seres humanos nisso, se essas coisas que vocês fazem prejudica o relacionamento com Deus, então não serve para nada. Então não é uma ajuda, né? Eu quero dizer para vocês que esse assunto me chamou muito a atenção semana passada, porque um amigo me falou, vem cá na padaria, vamos tomar um pingadinho. Então estava eu e ele tomando um pingadinho, e ele é uma pessoa aposentada há muitos anos, porque ele entrou na carreira militar jovenzinho. E ele dizia, professor, quando é que o senhor irá se aposentar? Olha que maravilha, você acorda a hora que você quiser, você anda pela casa com a roupa que você quiser, não tem ninguém que te enche, que fica te cobrando, uma boa. Então, para mim, tudo aquilo soou com uma coisa assim, sabe, que te tira o chão? Porque desde garoto que eu entrei no centro do aposento, eu falava, tem que trabalhar, descansar é trabalhar, mas fazendo outro tipo de atividade. Mas você sempre tem que estar trabalhando. Como assim? Não, você não pode se aposentar. Eu sempre me dizia isso, você não pode se aposentar no sentido que ele estava falando. No sentido de que a hora acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, faz o que bem entender. E daí eu fiquei matutando tudo aquilo. Por quê? Porque na mente dele, a vida feliz é uma vida folgada, uma vida regalada. Mas eu aprendi lendo os livros aí, de o que torna a pessoa feliz, sobretudo cristão, é uma vida enamorada, com amor, né? Então, o que faz uma pessoa feliz não é uma vida regalada, mas uma vida enamorada, né? Então, esse é o segredo da felicidade, é você pensar nos outros, procurar ajudar os outros. Quando você trabalhar para ajudar os outros, para ser útil aos outros, e não como manifestação de egocentrismo, né? E nós temos que saber, né, de que eu gosto muito. Olha, agora eu vou fazer uma viagem teológica, faltam alguns minutos, e daí já termina a palestra, né? Vou seguir aqui o horário, procurar, né? Eu gosto de pensar assim, de que todos os nossos atos humanos acabam, nunca mais voltam a acontecer. Por exemplo, nós estamos aqui reunidos, não sei, tem 20 pessoas aqui, por exemplo, tem 20. Mas nunca mais na vida a gente vai estar reunido aqui. Eu vou estar sentado aqui e as pessoas estarão sentadas aqui. Tudo passa, né? Como diz a música, tudo passará. Bom, tudo passa. Mas tem um ato humano, uma circunstância humana que nunca passa. Qual é? É aquela que entrou na eternidade. Qual é? É o ato redentor de Cristo. Cristo, quando morre na cruz, aquele ato humano do tempo entrou na eternidade, e a eternidade entra no tempo. Então, toda vez que o sacerdote celebra a missa, é como se o tempo estivesse entrando na eternidade e a eternidade entrando no tempo. Então, é como se fosse duas circunferências que têm um ponto de contato que tangenciam, certo? Muito bem.
Mas quando eu estava lendo aqui, achei uma frase que me falou, olha que coisa. São José Maria dizia assim, na linha do horizonte meus filhos parecem se unir, o céu e a terra, na linha do horizonte. Ó, na linha do horizonte meus filhos parecem se unir, o céu e a terra. Mas não, onde de verdade se juntam em vossos corações. Quando viveis santamente a vida ordinária. Eu já li e já ouvi essa frase mais de 1 milhão de vezes. Porém, só na semana passada, por isso que eu falo, toda vez que a gente vai dar palestra, se aprende mais. Quem mais aprende é o cara que dá. É impressionante. Daí eu pensei, pô, mas essa frase está unida a esse ponto de contato que une, né? O céu e a terra. O céu, a eternidade, né? E o tempo, a vida cotidiana. Então, quando a gente vive santamente a vida ordinária, os nossos atos têm valor diante de Deus. Eles não ficam, como é que fala? Ao Deus dará, ou sei lá. Entendeu? Ele passa a ter valor, né? E quando a gente trabalha, oferece trabalho a Deus, não é como se a gente pusesse um adorno, como a pessoa que faz o bolo, daí põe a cereja no meio do bolo, né? Não. É por dentro, bolo gostoso por dentro, né? Então o nosso trabalho por dentro ele tem a finalidade de manifestar amor, agradar a Deus, né? Então não se trata de acrescentar simplesmente ao trabalho um adorno devoto do exterior, se trata mais bem da finalidade, se trata mais da finalidade, o porquê e o propósito pelo que se trabalha, que determinam o modo mesmo de se trabalhar, né? Então, eu até pensei assim, falar de santificação do trabalho, esse senhor aqui fez um resumo, deu mais de 100 páginas, né? É um tema muito amplo, quer dizer, como é que você vai falar numa palestra tudo? Mas então eu espero que vocês estejam interessados nesse tema, porque é um tema com profundidade, quer dizer, se você entende a mensagem, o que vem a ser santificação do trabalho, você entende a santidade na vida ordinária, você passa a entender o que é o Opus Dei, e daí, vamos dizer assim, a tua própria vida ganha um novo sentido, vamos dizer assim, um novo insight.